Queridos irmãos, saúdos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, nós estamos reunidos em mais um dia do Senhor, para juntos, de forma congregacional, louvá-lo, exaltá-lo, adorá-lo, onde a figura central e principal não é um homem, mas sim o Senhor Deus Todo-Poderoso. Somente a Ele toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Queridos, nós demos uma pausa na série de sermões no livro de Provérbios e hoje nós retornamos, mais especificamente no capítulo de número 6, dos versos de 1 a 5. Essa série que nós intitulamos de O Temor do Senhor é Sabedoria. Porque temer ao Senhor é o princípio de ser um homem e uma mulher sábia, de saber viver neste mundo para a glória do único e verdadeiro Deus. Nós, como crentes reformados de uma igreja reformada, nós sempre pregamos de forma lectio continuum, ou seja, em forma contínua em cada livro da Bíblia ou porções específicas de cada livro da Bíblia, porque isso é importante. A palavra de Deus, ela tem lógica, cada livro, cada epístola tem uma lógica bem definida. E assim, então, nós vamos, dia após dia, domingo após domingo, expondo o texto de uma forma contínua. Essa é a nossa tradição, é para isso que as Sagradas Escrituras nos encaminham. A história do povo de Deus, a história da salvação, a história da centralidade de Cristo, do início ao fim é algo lógico. E é assim que nós pregamos também. Provérbios 6, dos versos 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus, advertência contra o servir de fiador. Meu filho, se você ficou por fiador do seu próximo e se comprometeu com um estranho, está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Agora, meu filho, faça o seguinte, para se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa. Vá e humilhe-se e importune o seu próximo. Não se deite para dormir, nem descanso dê aos seus olhos. Livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. Vamos orar mais uma vez? Ó soberano Senhor, bendito seja o teu santo nome. Bendito seja porque nos permite, como teu povo, te adorar, te exaltar, te bendizer, te engrandecer. E também, ó Deus, porque por meio da exposição da tua palavra, nós somos instruídos a viver de maneira sábia, corretamente, nos livrando das armadilhas que se colocam muitas vezes no nosso caminho. Acima de tudo, ó Deus, nos ajuda a agir corretamente para que o teu nome seja glorificado através das nossas ações. Para que Cristo seja visto, seja contemplado através das nossas ações. Portanto, ó Deus, nesta noite, confronta o nosso coração. Ensina-nos mais uma vez a tua verdade. E assim estejamos preparados e aptos para viver da maneira que agrada ao Senhor. Assim que nós oramos, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, aqui na nossa cidade de Cosmópolis, nós temos algumas imobiliárias que são as mais conhecidas, como, por exemplo, a ABC, a Remax, dentre outras que os irmãos conhecem. E é verdade que se uma pessoa se interessa para alugar um determinado local ou uma casa, ela provavelmente vai precisar de um fiador. Uma pessoa que tenha condições financeiras de dar um certo valor, um calção, para que se você que está alugando não cumprir com o seu compromisso, essa pessoa vai cumprir no teu lugar, por exemplo. Uma pessoa que tem que ter residência em seu nome, que já deve ter a vida estabelecida em certas instâncias, como, por exemplo, ter uma casa em seu nome próprio, ter uma empresa no seu nome próprio, dentre outras coisas. E essa pessoa pode ser colocada como fiadora. E é verdade, queridos, que muitas dessas pessoas fazendo este bem não tem problema. Porque encontram pessoas que pedem ajuda que são bem intencionadas, isso é verdade. Mas tem outras pessoas que pedem um auxílio e são mal intencionadas.
Elas pedem ajuda com o interesse de não cumprir com a palavra, de não cumprir com a responsabilidade, e acaba colocando o fiador numa situação indesejada. E assim é também quando, por exemplo, você empresta um cartão de crédito, não é verdade? A pessoa pede o seu cartão emprestado, ela faz compras no seu cartão, promete que vai pagar, mas depois esquece. Você que tem que pagar, você que tem que se virar. E quando não se tem condições, o nome fica sujo, pede o cartão, fica com mau relacionamento no banco, dentre outras coisas. E será, queridos, que existe uma orientação bíblica para lidar com esse tipo de pessoas? Será que existe uma orientação bíblica para nos mostrar se podemos ou não ser fiadores de determinadas pessoas que vêm até nós procurando ajuda? Sim, é justamente esse texto que nós acabamos de ler no livro de Provérbios, onde nós aprendemos, queridos, o risco de se comprometer com as dívidas alheias. Meus irmãos, o capítulo 6 de Provérbios lida com 3 situações que podem destruir uma pessoa. No capítulo 5, nós vimos acerca do adultério, da infidelidade conjugal, dentre outras coisas que são ramificações dessas infidelidades. Agora, no capítulo 6, nós temos essas instruções para que as pessoas se livrem de determinados problemas que possam vir a destruí-las. Por exemplo, na área financeira, na área física e também na área moral ou espiritual. E dos versos 1 a 15 nós temos aqui um alerta contra assumir compromissos financeiros imprudentes no lugar de outras pessoas. Sabe por quê? Porque isso pode acarretar em sérias consequências. Então, diante desse texto, a ideia central e principal e fidedigna desse texto, nós vamos então meditar no seguinte tema: os riscos de se comprometer com dívidas alheias. O risco de se comprometer com dívidas alheias. E qual é o primeiro risco, conforme nós podemos ver aqui dos versos 1 a 2? É se tornar fiador de uma pessoa mal intencionada. Se tornar fiador de uma pessoa mal intencionada. Meus irmãos, olhando para o verso de número 1, veja que mais uma vez começa-se com um discurso fazendo uma aclamação, fazendo aqui um vocativo ao filho meu. Nós mostramos aos irmãos que esse é um recurso literário utilizado por Salomão, porque era algo comum da sabedoria sapiencial, da literatura sapiencial que existia no mundo da época, aonde entendia-se que o pai, no seu leito de morte ou no final de vida, passava instruções para o seu filho. Então, por muitas vezes, os discursos começam assim: filho meu. Porém, quando nós observamos no livro de Provérbios, quando existe esse vocativo para o filho meu, juntamente com a conjunção condicional, que é o se, você pode esperar que venha uma orientação totalmente contrária ao que é posto primeiro. E qual é a orientação aqui? Se o filho se pôs como fiador de alguma pessoa mal intencionada, ele deveria sair disso da maneira mais rápida possível, porque não era uma coisa boa. Observe que neste enredo há 3 pessoas envolvidas: o credor, o devedor e o fiador. E o pai levanta então essa possibilidade do filho ter se colocado como um fiador ou como garantia de restituição em meio a uma dívida adquirida, mas não por ele mesmo, não pelo filho, mas por um estrangeiro, por um estranho. Queridos, quando nós olhamos, por exemplo, para outros textos aqui de Provérbios, essa referência a estrangeiros aparece em Provérbios 2,16 para se referir à mulher adúltera, que era uma espécie de estrangeira. E no capítulo 5, verso 10 e 17, mostra como os estrangeiros que se fartam do que é dos outros, conquista as coisas da maneira errada, eles são totalmente uma espécie de desgraça para aqueles que buscam viver como filhos da aliança. São más influências, são más companhias e não devem ser requisitados em momento nenhum. Então está se falando aqui de uma dívida de uma pessoa que apareceu do nada, de um estrangeiro que o jovem conheceu e provavelmente possa ter se colocado como fiador. Pastor, exemplifica isso para mim, por favor. Sabe aquelas pessoas que são extremamente emocionadas com determinadas amizades? Conhece a pessoa,
um determinado tempo, passa a gostar daquela pessoa, às vezes é uma pessoa até agradável de lidar, de conversar, e de repente você diz assim: pode contar comigo para o que der e vier. O que você precisar, eu estou aqui para te ajudar. Muitas vezes nós cometemos esse erro, né? A gente conhece a pessoa de uma hora para outra, não sabe nem quem é, mas coloca a sua vida na mão dessas pessoas. Você precisar de mim, eu estou aqui para te ajudar. E foi provavelmente isso que esse jovem fez ou estava pensando em fazer, quando Salomão ele traz essa ideia aqui, queridos. É ser emocionado demais, é se colocar num compromisso que não é bom se colocar. E quem assinava como avalista era legalmente responsável pelo pagamento do débito, caso o autor primário da dívida não cumprisse o seu dever. E o termo estranho aqui já mostra que era uma pessoa má intencionada. Ele não iria cumprir as suas obrigações. A tolice é que o jovem vai até o seu compatriota e se coloca como fiador de uma pessoa estrangeira maldosa, criando para si mesmo uma espécie de armadilha. E meus irmãos, quantas vezes chegamos a este ponto de ficar como fiador de pessoas tolas? A gente às vezes até conhece, muitas vezes são os nossos parentes, pessoas irresponsáveis financeiramente, pessoas que fazem bobagem demais em termos financeiros. Pessoas que pensam mais nos seus vícios, pessoas que pensam mais em coisas superficiais ou prazeres momentâneos e por causa disso esquecem das responsabilidades maiores, como moradia, pagar as suas contas, dentre outras coisas. E quando o calo aperta, às vezes corre para você. E você sabe que essa pessoa é irresponsável. Mas você começa a ouvir ali o papo, o choro: olha, se você não me ajudar, eu vou morrer amanhã, eu mesmo vou fazer o meu velório, eu mesmo vou morrer. Aquela dramatização toda, aquela coisa toda: porque se você não me ajudar, a mãe e o pai vai ficar sabendo e vai ser uma loucura, um chororô, uma tristeza, sempre apelando para o lado emocional. Você fala: tá bom, eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Eu sei que essa pessoa não vai cumprir, mas eu vou ajudar. Vai que. E às vezes nós nos colocamos assim, damos a nossa palavra, emprestamos o nosso cartão de crédito, nos colocamos como fiador. Eu tenho uma prima que ela é como se fosse uma irmã para mim. Nós fomos criados juntos, ela tem a mesma idade praticamente da minha irmã mesmo, de sangue. E esses dias ela estava chorando as pitangas, conversando comigo, dizendo: nossa, eu não sei o que é que eu faço. Por quê? Porque eu emprestei um cartão meu para uma amiga minha, ela prometeu que ia pagar, agora eu mando mensagem, ela sumiu. Ela sumiu, ela nem me responde. E às vezes nós cometemos esse tipo de imprudência. Mas, queridos, há algumas situações claras no Antigo Testamento, motivos pelo qual as pessoas se colocavam como fiador. Porque até aqui nós estamos falando de algo da nossa realidade, mas em qual situação específica esse jovem poderia ter se colocado como fiador? E há pelo menos alguns motivos claros no Antigo Testamento. Por exemplo, quando se colocava como fiador pela vida de outra pessoa. Quando você olha, por exemplo, para Gênesis capítulo 38 e 44, você vê que Rúben e Judá, em determinados momentos diante de José, eles ainda não haviam reconhecido José, se colocaram como fiadores pela vida de Benjamim, que era irmão mais novo, por causa do pai Jacó. Também quando alguém com mais condições era requerido como fiador para não permitir que alguém mais humilde fosse oprimido por pessoas soberbas. Você vai ver esse princípio aí em Salmo 119, 121 e 122, nesses versos aqui. Muitas pessoas às vezes emprestavam, mas cobravam juros a mais, e as pessoas mais pobres não poderiam cumprir com aquela dívida e procuravam alguém para poder ajudá-los, para que eles não fossem oprimidos e humilhados pelas soberbas de outras pessoas. Ou quando havia dívidas impagáveis a serem resolvidas. Quando nós olhamos para Neemias, capítulo 5, dos versos 1 a 5, o que é que está acontecendo? Israel está se reconstruindo após o cativeiro. E muitas pessoas habitavam ali. E essas pessoas, elas tinham muito pouco. As plantações não desenvolviam,
o trigo era pouco, o azeite era pouco. E o que é que elas faziam? Elas iam pedir empréstimo a certos judeus que tinham mais condições. Porém, esses homens, ao invés de ajudar os seus compatriotas, o que é que eles faziam? Colocavam cargas a mais, cobravam a mais, a ponto dos próprios filhos dessas pessoas serem dados como escravos para poder pagar a dívida. E qual é então, queridos, dessa situação que o jovem se pôs ou poderia se pôr como fiador? A verdade é, nós não sabemos claramente. Há um estudioso do Antigo Testamento, Tramp Longman, que ele disse aqui que é mais provável que o jovem ter essa atitude seja, na verdade, o resultado da busca de um grande lucro do que um ato de bondade. É como se o jovem, por meio dessa atitude, procurasse lucro em alguma coisa que era comum de sua época. E, meus irmãos, quantas vezes nós também pensamos assim, não é verdade? Às vezes surge uma pessoa com algumas promessas. Quem passou aí pelos esquemas de pirâmides, sabe como é que isso funciona? Eu não me lembro bem o nome das empresas, mas vocês vão lembrar de muitas empresas que surgiram aí, uma que vinha da Espanha, outra que vinha de tal lugar. E aí como é que funcionava a coisa? É o seguinte, ó. Você vai dar tanto, vai juntar com o meu dinheiro aqui, nós vamos investir, o retorno vai ser absurdo pra gente. E quem chegava primeiro até conseguia, né? Mas quando o esquema ia se informando, às vezes a pessoa dava muito, com usura, querendo dinheiro fácil, o que é que acontecia? Perdia todo o dinheiro. Isso às vezes acontece. Por causa da ganância do coração, toma-se atitudes irresponsáveis juntamente com outros irresponsáveis e as consequências são desastrosas. Mas, meus irmãos, aqui está sendo tratado um assunto bastante discutido na literatura sapiencial dos povos antigos, que era o perigo da pobreza, principalmente por causa de ações irresponsáveis de outras pessoas ou até mesmo se tornar um escravo. Esse era um medo que a literatura sapiencial colocava em evidência. Você tem que tomar cuidado para o que você tem não ser lançado de maneira errada a pessoas que não merecem, você perder tudo, sua família perder tudo, e naquele tempo quem não tinha como sobreviver se vendia como escravo. O pai então apresenta esse conjunto de circunstâncias em que a generosidade equivocada de uma pessoa em prometer os seus recursos financeiros corre o risco do seu próprio empobrecimento. A pessoa que contraiu a dívida pode ter más intenções e propositalmente dar um calote, colocando o peso dessa responsabilidade sobre os ombros do fiador. E esse compromisso bem intencionado em ajudar outras pessoas pode reduzir a pobreza, a perda total. Quando nós olhamos, por exemplo, para a literatura da lei de Deus, principalmente nos 5 primeiros livros de Moisés, a Bíblia permite que um credor exija a garantia para se guardar da falência do devedor. Gênesis 38, 17, Êxodo 22, 26. A garantia era com frequência uma peça de roupa, um substituto simbólico para a pessoa não ficar em uma situação que não era agradável. Também trata da questão de poder se colocar como alguém que está disposto a ajudar, não como fiador. Mas Provérbios desaprova essa prática claramente, principalmente para aqueles que eram estranhos. E isso fica mais claro no verso de número 2. Está enredado com as palavras da sua boca e ficou preso pelo que você falou. Nós temos aqui o que eu tenho ensinado para vocês, para que vocês sempre aprendam a ler as escrituras como elas o são, um paralelismo sinonímico. A primeira coisa que fala na primeira estrofe é repetido também na segunda estrofe. A ênfase aqui está na boca. Observe que aparece 2 vezes, para a importância de se falar e prometer as coisas corretas, porque o jovem provavelmente ficou preso por aquilo que ele prometeu. Em Provérbios 17, 18 está escrito: quem não tem juízo se compromete, ficando como fiador do seu próximo. Mas aqui, queridos, nós temos um princípio bem claro. É o princípio de tomar decisões precipitadas. Quem é você? Você age com sabedoria? Você toma decisões sábias?
Ou você é daqueles que age precipitadamente? Infelizmente, queridos, a maioria é daqueles que agem precipitadamente. Eu não estou se referindo ao nosso meio, eu falo de maneira geral. Você vê, por exemplo, que a maioria das famílias brasileiras são endividadas por causa de veículo, por causa de compras que não tiveram condições de pagar, dentre outras coisas. As pessoas tendem a agir sem pensar, seja nessa área ou qualquer outra área. Seja no trato com outras pessoas, seja no relacionamento, seja na criação, seja na vida conjugal. Muitas vezes nós agimos precipitadamente sem pensar. Mas o que é correto a fazer? Primeiramente, buscar a direção do Senhor. Tem um grande amigo meu, presbítero, lá da Bahia. Toda vez que ele precisava tomar uma decisão, ele orava muito. E a gente até brincava um pouco com ele. Rapaz, você ora demais. Era só ir lá e comprar. Mas olhando para ele, a gente via que ele estava fazendo a coisa correta. Ele tinha até dinheiro para comprar um outro carro, mas ele orava para saber qual era a vontade de Deus. Ele esperava as coisas se encaminharem. Ele queria comprar uma casa. Eu me lembro ele falando que queria comprar uma casa em outra cidade. Ele orou, ele esperou, ele colocou diante do Senhor e no tempo certo as coisas aconteceram. Para nós é muito mais fácil aquilo que é imediato. Aquilo que nós pensamos ter poder para fazer. Eu tenho dinheiro, eu vou lá e faço. Toma! Do que confiar no Senhor. Agir pela palavra do Senhor, ser sábio nas nossas escolhas. E nós temos aqui esse princípio a ser analisado. Meus irmãos, o que faz uma pessoa carecer de fiadores é a falta de condição que se tem para assumir um compromisso. Geralmente são pessoas que querem ter um nível de vida além do que podem. E se alguém está te pedindo emprestado, tenha sabedoria. Pergunte o que ela está pensando em fazer. Por exemplo, a pessoa, você olha e vê que tem menos condições financeiras do que você. Mas ela chega para você e diz assim, olha, eu quero comprar um iPhone 16. Eu tenho um iPhone 15, mas eu quero comprar o iPhone 16. Só que você que ela está pedindo emprestado usa um Xiaomi, usa um Samsung, usa um Realme, um Xing Ling, como dizem por aí, não é verdade? E a pessoa quer viver um estilo de vida que ela não tem condições de viver e você vai cair nessa? Você vai confiar? Muitas vezes nós temos a dificuldade de dizer não. Não. Muitas vezes nós temos a dificuldade de confrontar essas pessoas, dizendo assim, olha, você está sendo irresponsável, você não tem condição para isso, você quer me jogar juntamente com você? Nós precisamos conversar. Aprenda a não cair nesses papinhos aí, ó. Aprenda a não ceder às emoções de outras pessoas, ao papo de outras pessoas, como nós já citamos aqui. Não entregue o fruto do seu trabalho na mão de aventureiros. É melhor ficar constrangido por um minuto quando você vai confrontar essas pessoas do que ficar atormentado por um longo tempo carregando uma dívida que não é tua. Pastor, então você está dizendo que eu não posso de jeito nenhum ficar como um fiador ou ajudar outra pessoa. Não, não estou dizendo isso. Porque quando nós olhamos para a Bíblia de maneira geral, você deve ajudar os necessitados. Você deve auxiliar pessoas, principalmente os seus irmãos em Cristo. A sua família na fé, não é isso que os apóstolos ensinam? Primeiro os de casa. Primeiro os da nossa casa, o povo de Deus. Mas mesmo assim você precisa ter parâmetros. Você precisa ter sabedoria. Saber com quem você está lidando. Mas toda essa história aqui, sobre se pôr como fiador, porque não merece, nos lembra, queridos, do nosso Redentor. Do que Jesus fez graciosamente por nós. O que nós lemos em Hebreus 7:22 aqui na liturgia? Diz que, por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Como um sumo sacerdote perfeito, como o Senhor perfeito de todas as coisas. Como aquele que foi compassivo com quem não merecia, ele colocou a sua própria vida como fiador em nosso lugar. Por quê? Porque nós contraímos uma dívida que nós não poderíamos pagar diante de Deus. Por causa dos nossos pecados, porque somos filhos de Adão,
herdamos a maldição do pecado, porque todos nós pecamos e vivemos no prazer do pecado antes de sermos chamados, escolhidos, salvos e modificados por Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus por natureza, Efésios capítulo 2, dentre outros textos. Existe uma dívida entre Deus e os homens, e nós não tínhamos nada para pagar. Contraímos a dívida, mas não tínhamos nada para dar em troca. Apenas mortos nos nossos delitos e pecados. Apenas tendo prazer em ofender a santidade de Deus todos os dias com os nossos pecados. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele se colocou como o fiador. Ele disse: Pai, eu vou pagar por esse povo que não merece. Eu vou pagar por esse povo que não tem como pagar a dívida que eles têm. E o fato dele ter morrido no nosso lugar, o Senhor, o sumo sacerdote, que intercede por nós a todo tempo, que fez a representação perfeita e única, pagou a nossa dívida. Isso nos lembra do nosso Senhor e Redentor e do que Ele fez. Cuidado para não adquirir dívidas alheias. E quando, infelizmente, a gente cai nessa bobagem, o que nós devemos fazer então? Os versos de 3 a 5 deixam claro, nós devemos fazer de tudo para se libertar desse compromisso. Do compromisso que nós fizemos indevidamente. Meus irmãos, o texto dará algumas admoestações desses versos que explicam como sair dessa situação insensata de se colocar como um fiador de pessoas irresponsáveis. Responder ao problema de forma ativa, se esforçar de todas as formas para escapar, incomodar o próximo, que é o credor. Aqui o próximo está se referindo àquele que emprestou, aquele que é o irmão, aquele que é do mesmo lugar, provavelmente um israelita do povo de Deus, mas que teve essa boa vontade. E não descansar até resolver tudo. O texto diz, a partir do verso 3, agora, filho meu, faça o seguinte para se livrar, pois você caiu nas mãos dessa pessoa. Vá e humilhe-se e importune o seu próximo. O termo hebraico para humildade aqui, queridos, é algo muito forte. É como esmagar a si mesmo, pisotear a si mesmo. É insistir em um apelo altamente turbulento. É como chegar diante de uma pessoa, cair no chão e se humilhar de todas as formas possíveis. É aceitar a responsabilidade pessoal e fazer todos os esforços para se livrar dessa situação que ele mesmo caiu e criou involuntariamente. Deve livrar-se de acordo com a dívida, mesmo que isso exija essa súplica desagradável. É essa urgência, por exemplo, que nós vemos nos versos 4 e 5. A loucura da dívida estendida é isso, queridos. A dívida ilimitada é uma tolice para a qual a sabedoria tem essas admoestações severas. Quando nós olhamos para a lei de Moisés, por exemplo, nós vemos lá um encorajamento a pessoas ajudarem umas às outras, especialmente aquelas que tinham, sim, dificuldades financeiras. Quando pedisse um empréstimo, deveria emprestar, porém, sem juros abusivos a serem cobrados. Está lá em Levítico, capítulo 25. Quando alguém, por exemplo, vendia uma terra por motivos de pobreza, naquele tempo, quando alguém não tinha mais condições de se sustentar ou a família, ele vendia a sua terra. Tudo que o comprador podia comprar de um fazendeiro necessitado era o valor da colheita até o próximo ano do jubileu. O que era o ano do jubileu? Após 7 ciclos de 7 anos, no 50º ano, existia o ano da restituição, onde todas as pessoas que perderam as suas terras, que deram a si mesmo como escravas, essas pessoas tinham a sua terra restituída para a sua família e também a liberdade. Está lá também em Levítico, capítulo 25. E é interessante você observar isso.
Em nenhum momento das Escrituras se vê a certeza que o ano do jubileu foi cumprido uma única vez. Mas quando se promete o Messias, diz que ele viria cumprir o ano aceitável ao Senhor, que era o ano do jubileu. Porque ele tomou aquele que era escravo do pecado, ele tomou aquele que não tinha condições de viver e restituiu a vida. Mas no Antigo Testamento, em nenhuma vez, isso se cumpriu claramente. E nada deveria, queridos, atrapalhar. Nem mesmo uma noite deveria se passar sem que essa situação fosse resolvida. Verso 4, não se deite para dormir. Não dê descanso aos seus olhos. Mais uma vez, esse paralelismo sinonímico, repetindo a mesma coisa para dar ênfase. Agora, nos tempos de hoje, você pode pensar assim, pastor, não dá para importunar o banco. Eu não posso chegar lá na frente do Itaú, do Bradesco, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, que dirá nos bancos que são totalmente online, como o Nubank, e me ajoelhar e começar a gritar e pedir perdão. Não tem como fazer isso. Não dá para importunar o banco. Quanto menos o Serasa, quando o seu nome já está lá. Para me livrar dessa dívida que eu fiz erroneamente. Era outro tempo, era outra história. O jovem poderia requerer o perdão daquele que ele fez um compromisso sem poder. Mas hoje, para você, nos dias de hoje, é difícil. Porém, você ainda tem que fazer de tudo para se livrar da dívida. É tua responsabilidade. O que é que eu devo fazer? Seja mais claro. Cobre a pessoa que te deve. Cobre a pessoa que te deve. Fale com ela, converse. Chame essas pessoas, muitas vezes irresponsáveis, a ter responsabilidade com as suas ações. Mas se não der certo, aí vem a questão. Você vai ter que perdoar. Você vai ter que perdoar. Mas e agora? E o pagamento? Você vai ter que se virar. Dê seus pulos, como dizem por aí. Abaixe o seu nível de vida. Venda o carro e compre um mais simples. Trabalhe mais. Pague suas dívidas. Não vou deixar lá que vai caducar. Após 5 anos o nome sai do Serasa. O que você não sabe é que a dívida fica lá na instituição. A dívida vai continuar. Mas você tem que fazer de tudo para se livrar disso, porque foi você que tomou essa responsabilidade. Lute para sair disso. Eu estou trazendo algo real, é o que dá para fazer nos dias de hoje. Assim, queridos, você vai se libertar dessa armadilha. Livre-se como a gazela das mãos do caçador e como a ave das mãos do passarinheiro. Assim como uma gazela ou um pássaro, se presos, imediatamente começaria a lutar pela vida. Assim também uma pessoa enredada por um acordo de dívida tolo deve lutar freneticamente para se livrar dele. É isso que está ensinando aqui. A gazela, por exemplo, na antiguidade, era um dos principais animais de caça dos judeus e eram apreciadas nas mesas do rei. Difícil de pegar, mas quando pegava, mesmo assim ela se rebatia. E devido à sua velocidade, era até difícil de capturar. Muito difícil. Mas mesmo assim, elas lutavam sempre. Da mesma forma, aqueles que caçavam pardais. Quando capturava, eles se rebatiam para poder se livrar. Dívidas devem ser pagas. Se você assumir uma que não poderia, faça de tudo para se livrar dela. Seja sábio. Peça a direção do Senhor. Peça também a ajuda dos seus irmãos em Cristo. Quem sabe eles não podem te ajudar, não é verdade? Às vezes nós nos esquecemos que em meio à nossa tolice podemos contar com os nossos irmãos. Podemos pedir ajuda para se livrar dessas situações. Deus nos deu essa graça de podermos contar uns com os outros. Mas isso também, querido, nos lembra mais uma vez do nosso Senhor, que em meio a uma dívida que era nossa, como nós já elencamos aqui, em meio a uma tolice que nós tomamos para nós por causa do nosso pecado, foi Jesus que fez de tudo para nos livrar. Aqui fala de humilhação.
E quando nós olhamos para o que Paulo escreve acerca de Cristo, vai dizer que ele a si mesmo se humilhou. Ele a si mesmo se esvaziou, assumindo essa forma de servo para poder nos livrar do nosso problema. Além disso, ele morreu no nosso lugar, em nosso lugar, rasgando o escrito de dívida que existia entre nós e Deus. Colossenses, capítulo 2, verso de número 14. Isso nos lembra como o nosso Redentor é. O que o nosso Redentor fez. Mais uma vez, vou repetir, eu não estou dizendo que você não pode ser piedoso, amoroso, cuidadoso com pessoas que necessitam. O chamado de atenção aqui é para com pessoas irresponsáveis. E você, nesse tratamento, você tem que refletir a Cristo também. Às vezes você pode assumir a dívida do seu irmão. Às vezes você pode cuidar do seu irmão na área financeira, em qualquer outra, se colocando no lugar dele, amando, dando a sua vida, dando o seu tempo para suprir uma necessidade, às vezes tola, que o seu irmão tem. Gaste tempo, gaste sua vida, gaste o que você tem com seu irmão na fé. De maneira lícita, de maneira boa, de maneira saudável. Meus irmãos, e assim nós então chegamos ao fim desta mensagem que muito instrui o nosso coração. Mas mais uma vez nós lembramos da centralidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por tudo o que ele fez, todo o princípio, claro, nas Sagradas Escrituras, aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é sobre ele que nós iremos cantar neste momento. Convido você a colocar-se de pé mais uma vez. Vamos cantar mais um canto do nosso inário.